A melhor palavra pra fazer piada é enzima, cara. Porque se tu deixa acumular, fica uma em cima da outra. Se você tiver um equipamento que você confia, funciona. Eu não confio no meu, então... Gelatina igual tempo em pó. Melano igual decocção em grão. Desde que eu prometi a Keush, eu nunca mais prometi porra nenhuma. Momento arrombado. Arrombado. Momento arrombado. Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Leute, Henrique Boaventura aqui e sua Saison minimamente deveria ser boa. E pra discutir sobre Saison selvagem, tô aqui com... Já é dono do parquinho aqui desse programa, com o Diego da Coisa Linda. Dá teu oi, meu jovem. Oi, pessoal, tudo bem? Chegando aqui ao fim do ano, quem diria, hein? Nosso primeiro fechamento de ano, hein, Henrique? Olha só. Quem diria que a gente chegaria ao final do ano, né? Vivos. Não, mas, pô, teve anos que eu já fui muito mais pessimista, né? Porque a gente tinha anos que a gente pensava assim, não tem como ficar pior. Daí o ano dobrava a aposta, tá ligado? Sabe qual é a diferença? É que agora tu participa do Braçagem Forte. Isso que melhorou teu ano, entendeu? Tá. Mas sabe, meu jovem, quem eu tenho na minha mais alta estima são os nossos queridos apoiadores e apoiadoras, que tem vários benefícios em apoiar a Braçagem Forte. Tem sorteio de equipamentos, livros e merchandising exclusivos, participação no melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país, acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas, que inclusive ontem, estamos gravando isso no dia 3, e ontem, dia 2, rolou a primeira parte do Julgando Forte com o kit da Stannis. E se você não teve a possibilidade de comprar esse kit, você não fique triste, você ainda pode comprar cervejas da Stannis no site dela. É a stannis.com e usando o cupom BF12 você ganha 12% de desconto em qualquer produto e eles enviam o Brasil inteiro, então não perde seu tempo. Se tu quiser ter acesso a tudo isso, faça como Carlos Alberto Poitevin, Wellington de Oliveira Ferreira, Cíntia Alcaua, Alan George, Felipe Augusto Kintzer, além de um séquito de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/braçagem-forte. O link tá no post. Mas vamos lá, meu jovem. O Brasil, de forma geral, a gente não tá acostumado com Saison, primeira coisa. É raro a gente ver Saison para ser vendidas. Com certeza. E quando a gente vê Saisons, a gente tá acostumado a ver variedades modernas dessas Saisons, que são tipo como se fosse versões mais contemporâneas que não contemplam todo o espectro do que poderia ser uma Saison original, né? São, digamos, mais comportadas do ponto de vista de fermentação. Mas elas podem ter algo a mais, né? Elas não necessariamente elas precisam... A impressão que eu tenho é que as saisons brasileiras, em linhas gerais, eu não quero generalizar, mas elas são meio boring, assim, sabe? Sim. Flat. Unidimensionais. Ah, não, com certeza. Eu concordo muito com essa assertiva e principalmente eu acredito que isso acontece muito pelo fato que o pessoal tem muito medo de mexer com micro-organismos diferentes em fábricas industriais. Então a gente, obviamente, por conta disso, a gente vai ver os produtores, de modo geral, tendo que optar, né, por fazer a Modern Saison, e aquela Classic ou Traditional French Saison, ela não acaba sendo muito feita aqui no Brasil. Então a gente está vendo assim muito poucos exemplares sendo feitos, ou que já foram feitos no Brasil nesse estilo, né? E assim, a gente tem um potencial muito grande para fazer cervejas que sejam similares a Saisons, né? Sabores e aromas muito legais. E a gente vai falar o porquê disso no decorrer do programa. Mas sabe o que me incomoda, já que a gente tá falando sobre as Saisons no Brasil? É dulçor, cara. Dulçor me incomoda. Sim, pra mim também é a coisa que mais me incomoda nelas. Lembra da Saison de caipira que saiu da falecida, eu acho, Vals, que era com o Garrett? Ela não é falecida, mas ela não tem mais... Não tem mais...
quer dizer assim, é até difícil falar se ela tá fazendo ainda projetos como aqueles ou não. Ultimamente eu não tenho acompanhado tanto, tá? Mas, sem dúvida, ali o pessoal da Ambev tem cervejeiros extremamente capazes. Eu conheço, inclusive, pessoalmente o Célio. Um abraço, Célio. Até aperto a mão deles. Eu acredito até que eles... Não, pô, o Célio é gente fina pra caralho. Não, é verdade. Os bichos são muito bons lá. Não, os caras são... Eu sei, eles não estão ali por acaso. Não é porque são ruins. Exato. E eles também... Eles estavam com o clube deles, mas eu não sei aonde, a que pé tá mais o clube, porque eu não tenho acompanhado mais tanto, assim. E realmente foi mais por falta de tempo, assim, mas sempre eles têm alguns projetos especiais rolando da Voz, assim, mas aquele, vamos dizer assim, o espírito que tinha da Voz mudou um pouco, com toda certeza, né? Ganhou escala, ganhou outras características, né? Então tem várias coisas, mas aquela cerveja foi uma colaboração que eu acho que eles não conseguem fazer mais, assim, nesse sentido, né? Mas especificamente essa cerveja, não tô focando nem na colaboração, porque, disruptivo, legal, fazer uma cerveja diferente e tal. Uhum. Mas pra mim ela é um exemplo de como a gente meio que deturpa estilos aqui no Brasil, seja por não conseguir variedades, ou exemplares, na verdade, frescos, mas é aquele dulçor enjoativo que me incomoda. Tipo, tu pega uma Saison Dupont, não tem aquilo, sabe? Tipo, tu pega uma Fantôme, não tem aquilo, sabe? Não. Nossa. É muito diferente do meu ponto de vista conceitual, sabe? Eu tô falando, é conceitual mesmo, assim. Parece que a cerveja ela é feita no Brasil pra ficar um pouco mais doce do que exemplares. Mas eu acho que foi uma grande parte, porque por um certo período, eu acho que o mercado não tinha acesso a leveduras que tivessem uma característica saison e ao mesmo tempo tivessem um poder atenuativo que as cepas utilizadas usualmente para fazer as saisons belgas têm, né? E isso é uma diferença assim abissal entre as duas, né? Claro que tem outras características que a gente vai linkar, mas eu concordo assim contigo que tipo pra gente que ou para quem já teve assim a felicidade de tomar uma Dupont, uma Fantôme, ou as marcas mais tradicionais belgas, vai ver naquelas cervejas características assim, que são extremamente avessas a essas modern saisons que aparecem por aí. Eu fico embasbacado porque a gente fala em modern saison, mas ao mesmo tempo, por mais que seja uma releitura moderna, ela não se aproxima em quase nada dos modelos tradicionais, né? Então, tipo, se é uma evolução, é daqueles casos onde... Sabe quando o filme é muito bom no começo e a continuação é muito ruim? Tipo, é mais ou menos isso, né? É tipo boring saison, não é modern saison. É boring. Com certeza. E assim... É tipo Black Friday no Brasil, tá ligado? É tudo pela metade do dobro do preço. Não, é muito complicado. E assim, tem outras coisas que também eu não consigo gostar muito, tipo, saisons com lúpulos americanos, sabe? Tipo, eu acho que, chama de farmhouse e diz que é coisa de americano, mas não chama de saison belga. Acho que não tem muito cabimento essas coisas, assim. Agora me surge uma coisa aqui também, Diego, que é o seguinte. Gabriela e eu, da Levtech, gravamos uma conversa sobre diastáticos, né? Sobre Saccharomyces cerevisiae, variedade de diastáticos. E por muito tempo ela foi, cara, uma grandiosíssima inimiga nas cervejarias. Ainda é uma grandiosíssima inimiga das cervejarias. Sim. E eu fico me perguntando se como tu falou brevemente, é que é esse medo, né? Tipo, eu vou usar uma levedura que atenua bastante, mas eu não vou usar uma diastático que no final das contas, gente, boa parte das saisons são feitas com, além de outros micro-organismos, né? São feitas com variedades de diastáticos, porque são leveduras que têm uma capacidade atenuativa muito maior, porque elas secretam uma enzima que vai fazer a quebra dos açúcares, chururu, que vai chegar no resultado. Se quiser escutar, tem um programa sobre isso. Aqui eu não vou ficar gastando muito meu português. Mas não tem como resultar numa cerveja doce, tá ligado? Não, exato. É impossível. Então, e é muito isso. Esse é o ponto, sabe? Porque a gente, quando tu pega aquelas modern saison que tem um certo amargor, mas ainda tem o corpo residual alto, o amargor não aparece tanto, porque tu não chegou a atenuar. E quando tu pega, né, e tu pega uma saison belga, o que te surpreende é aquela pegada de amargor que é assertivo. E ela é muito interessante, que quando tu tem um pouquinho de acidez e tu tem um amargor assertivo, é um equilíbrio, assim, muito difícil de acertar. Mas é uma característica muito interessante.
E eu acho que ela se transforma numa cerveja extremamente refrescante nesse ponto, sabe? Sim, e não é incomum, né, Diego? Quando a gente pensa nessas Old Traditional French and Belgian Style Saisons, não é incomum, quando a gente olha por esse prisma, ter uma acidez lática, ter um funk ali presente, de brete. Então, quando a gente olha para esse estilo mais clássico, a gente, sabe, vê que tem espaço para isso, né? E alguns exemplares comerciais, eles exploram esse lado mais selvagem, mais indomado das saisons. Inclusive foi uma das provocações que a gente fez no último programa, né? Mas pra gente se situar no universo de guias, eu trouxe uma palhinha do que fala o BJCP e o que fala o BA, né, da Brewers Association, que é o guia para concursos comerciais. Segundo o BJCP, ela é uma família de ales belgas refrescantes, altamente atenuadas, lupuladas e razoavelmente amargas, com um final muito seco e carbonatação alta, caracterizadas por um perfil de fermentação frutado, condimentado e às vezes fenólico, com o uso de cereais e às vezes condimentos e especiarias para complexidade. Existe uma variação de teor alcoólico e de cor. Inclusive no BJCP tu tem que especificar qual é a potência da tua cerveja, né? Qual a força dela e qual a cor da tua saison. Já o BA é muito mais sucinto, né? Porque o BA ele é um jovem estranho. Frutado de médio a alto, fenólicos de baixo a médio baixo, não deve dominar o perfil de ésteres e lúpulo. Baixo nível de aroma e sabor de brete, inclusive leve acidez, frutado, cavalo ou couro. Mas nada disso é requerido. Então, no final das contas, aparentemente, tá, Diego? O BA ele é mais permissivo. Sim, com certeza. Se tu for pegar até algumas versões um pouco mais antigas do próprio BJCP, ele fala que a própria brete, em tese, seria não desejável, sabe? E o que é muito... Mas é a mesma coisa que se a gente for falar das Berliners, né? Também Berliner, é clássico ter brete, mas a gente não bota mais. Não, exato, mas só que eu acho que é muito a questão de, a gente saber separar o que é contemporâneo do que é o clássico, né? Eu até não gosto muito... Tudo bem, moderno para a indústria até é um vocábulo que cai bem, mas eu acredito assim que ali, uma coisa de 5, 6, 7 anos atrás, os guias eles tinham uma confusão muito grande em querer fazer um descritivo que ao mesmo tempo passasse o que é atual, sem se perder de vista o que era antigo. E nesse ponto, tu mais ou menos que deturpava o que era o estilo, né? Porque no final o estilo hoje, contemporaneamente, ainda na Bélgica, pegadinha de brete ainda existe. E é muito comum tu pegar, né? Então, cara, é só porque tu tem dois mundos bem separados já, né? Que são a boring saison e tu tem as saisons de verdade, né? Porque eu acho muito feio falar de verdade essas coisas. Mas, né, as clássicas são, né, no caso. Cara, vamos lá. A gente sempre fala de guias e ultimamente eu até tenho sido eu tenho batido bastante no BJCP, mas no final das contas, os guias eles tentam colocar dentro de uma caixinha coisas que às vezes não deveriam estar numa caixinha. Essa que é a grande verdade. Sim. Então é muito difícil fazer isso. Não, e é só tu ver pelo próprio descritivo da saison, né? Como ele é aberto, né? E até, eu nem tinha pensado isso antes do programa, né, antes de dar a ideia do programa, mas uma coisa que é um fun fact. Vamos lá para os logismos ingleses, né? Fato divertido. O fato divertido, olha só. O fato divertido é que a coisa linda, quando a gente criou a primeira cerveja selvagem, a ideia da Praia do Meio era ser uma saison. Só que no decorrer dos testes, eu entendi que o público não estava preparado para um amargor alto com acidez. A gente fez muito teste de campo, assim, a gente fez variações e deu pra muita gente provar. E daí, quando eu tirei o amargor, eu não dá pra chamar de saison. Porque, se tu tem que ter um amargor assertivo. Porque no fim, né, se a gente olhar para esse descritivo, que a gente viu das duas, é muito fácil falar que a gente está falando aqui de uma fermentação mista. E de qualquer maneira a gente está sim falando também de uma cerveja ácida complexa, e é por isso que a gente está falando de saison aqui nesse programa, né? Porque por mais que hoje a gente tenha em mente que esse saison ela parece, vamos dizer assim, meio que, vamos dizer assim, provocativo demais falar que a saison pode ser selvagem, na verdade a gente está fazendo uma provocação de leitura técnica que os guias de estilo estão falando.
porque a gente tem o uso de Saccharomyces, a gente tem o uso de Brettanomyces e também a gente tem a presença da acidez, tá? Que obviamente pode até trazer acidez de outra forma, mas a gente vai querer trazer isso de forma de fermentação. Então a gente tem os 3 elementos básicos para uma cerveja ácida complexa, mas não vai lembrar uma cerveja selvagem como a gente tem em mente, que é aquela coisa extremamente exuberante, mas para uma versão light que é fácil de tomar. Que foi o que a gente, esse ano passado, a gente lançou as nossas saisons, né, depois de muito tempo procurando uma receita legal, e a gente achou. Mas exatamente por isso, que hoje eu acredito que o mercado está mais consolidado e ele tem hoje mais aceitação para cervejas selvagens, então a gente pode trazer uma saison selvagem. E ela não está fugindo dos estilos, dos guias de estilo, por exemplo. Não que seja uma preocupação minha, óbvio, né? Mas é mais para a gente mostrar para quem faz saison que esse mundo da saison ele pode ser muito mais aberto e trazer aqui um pouco de desafio também, né, para quem está fazendo em casa as saisons. Ô Diego, mas eu acho que também tem outra coisa. Talvez isso esteja até uma discussão para um programa só, né? Que é uma das coisas que estamos fazendo aqui com a Hora Ácida é desmistificar um pouco o selvagem. Talvez ao longo dos anos, tipo, eu falo por mim, tá? Ao longo dos anos, tipo, a galera sempre mirou, Cantillon, não sei o que mais, tipo, esses exemplares que muitas vezes, tipo, não tô dizendo que a cerveja é ruim, tá? Na verdade, eu tô dizendo, a cerveja é muito boa, mas ela não explora totalmente a gama porque tem um perfil já definido ali que eles querem chegar. E a palavra selvagem, às vezes, se a gente coloca saison e selvagem, as pessoas pensam, não, mas vai ser aquilo, vai ser vinagre. Exato. Eu acho que esse é o ponto que a gente tá tentando, programa a programa, desmistificar, que é esse perfil que as pessoas chamam, né, de vinagre, cerveja de vinagre, não sei o quê, é uma das facetas e talvez a faceta mais extrema do selvagem. Mas tem uma gama de outras coisas que podem acontecer e que, por selvagem, não é tão sem controle assim. Na verdade, tem como controlar, tem muita coisa que a gente pode fazer aqui. Mas antes de se aprofundar nisso, Tainha, eu queria te perguntar uma coisa. A gente já falou brevemente sobre como tu começou a fazer cerveja, mas já aconteceu de tu caramelizar o mosto porque a resistência ficou trabalhando a seco? Não. Tá, mas é que o Diego não. O Diego é uma pessoa que ele começou fazendo cerveja com brete. Então, tipo assim, ele não é normal. Mas tem outras pessoas que, certamente isso já aconteceu, rateou, esqueceu, foi fazer a cerveja, sabe, naquela panela que tava meio tosca, queimou o mosto. Cara, não dá, sabe, não fica legal e depois da cerveja não dá. Daqui pra frente, depois que caramelizou o moço, torrou a resistência, é pra baixo, cara. Essa que é a grande verdade. Mas os equipamentos da Easy Brew não tem esse risco. Eles têm sensores que detectam que a resistência tá trabalhando a seco e desligam o aquecimento antes que prejudique o mosto. Mas não é só isso, os equipamentos são os mais completos do mercado e tem várias automações para facilitar a tua vida e reduzir o risco de erros. E se tu gosta de ficar, sabe, de ser aquela pessoa controladora, quer ficar em cima da panela, controlando cada processo, não tem problema. As panelas também têm uma redundância elétrica que permite usar tanto o modo automático quanto manual. Ou seja, cara, dá pra fazer as melhores cervejas sem tirar o prazer, seja lá qual o prazer seja, da sua abraçagem. E você sabe que tá rolando a maior Black da história da Easy Brew. E você pode comprar equipamentos com descontos de até 36%, seja para aumentar ou modernizar teu setup. Então entra agora no site da Black e fale com a equipe da Easy Brew. O site é easyblack.easybrew.com.br e vai estar aqui no post. E se tu disser que é ouvinte do Braçagem Forte, tu ganha um brinde exclusivo. Nossa, mas agora eu tô falando, né, da Easy Brew, tipo, eu tenho que pensar assim que eu sempre fui um cervejeiro muito gourmetizado, né, que desde a minha primeira abraçagem eu já tinha uma panela elétrica programada e tal, pra não dar problema, sabe? Tu tem a maior cara de que tu ganhava maçã descascada na mesa, cara. Não, isso não. Cara, eu sou um cara detalhista demais. Esse é o meu problema, tá ligado? Aí quando eu comecei a fazer... Porque assim, eu já comecei a fazer cerveja, né, pensando que eu ia abrir uma cervejaria. Então daí eu pensei assim, puta, eu vou começar a fazer um monte de cerveja, ela tem que ter um mínimo de repetibilidade. Aí eu comprei a panela elétrica, assim, que puta, foi uma das primeiras, assim, que saiu. E eu lembro assim, meu Deus, cara, foi caro pra cacete, assim. Mas eu já tava com dinheiro pra abrir a cervejaria, então, tipo, eu botei aquilo lá na conta, né. Mas é assim, ó, um dos melhores investimentos que um cervejeiro caseiro pode fazer
é comprar um equipamento. E assim, eu que já tive lá na fábrica da Exibril, assim, eu fiquei de cara com a qualidade dos equipamentos do pessoal. Então, bom, fica aí a propaganda. Não, porque realmente é... Eu tô tentado, Diego, a abandonar meu Frankenstein, que ao longo dos anos eu fui construindo pra pegar uma panela da Exibril. Pra te ver, Ah, cara, eu acho legal. eu tô nesse nível de abandonar minha querida panela de anos, de dezenas de centenas de braçagem, enfim. Não, mas tu pode se incomodar de outras formas, cara. A gente... Fazendo um podcast, por exemplo, eu posso me incomodar fazendo um podcast. Não, tem isso, mas lembra que a gente tava falando em algum momento a gente já chegou a falar isso, né? De, tipo, um pouco de Titia, né? E, pô, cara, imagina a gente poder fazer o nosso malte, sabe? Tipo, é coisas que não se incomoda na mostura ali, mas vai se incomodar fazendo malte. Se incomodar é vida, cara. Mas, Diego, a Saison pode ter uma fermentação mista, né? Se a gente seguir nessa lógica das old, traditional, blá, 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 nada impede o cervejeiro de fazer alguma versão com micro-organismos selvagens ou simplesmente comprando os micro-organismos lá na Levtech, por exemplo, né? Não, exato. Vamos começar pelo seguinte papo, né? A gente olhou ali brevemente o descritivo dos guias, né? E ficou muito claro que se a gente quiser, de forma opcional, a Saison pode ser uma cerveja ácida e complexa, com acidez e com brete, tá? Esses são os dois pontos que iriam qualificar ela, né, usando os micro-organismos necessários para que isso acontecesse. Então, tem duas maneiras da gente fazer essa brincadeira. Com micro-organismos comprados, que se classificaria dentro do que a gente vem falando desde os primeiros horas ácidas, que quando a gente vai trabalhar com micro-organismos comprados de laboratórios, né, como a Levtech, como eu já fiz a minha vida inteira, a gente vai classificar ela como fermentação mista. Então é muito legal porque a gente pode ir para esse lado, entre aspas, mais selvagem, né? E aqui não é selvagem, a gente está falando de fermentação mista. E tu conseguir uma complexidade belga que a gente encontra naquelas garrafas lindas da Fantôme, da Dupont, né, em algum ponto de outros produtores menos conhecidos de lá também. Mas é interessante que a gente pode sim fazer a compra desses micro-organismos lá. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode perder de vista que há, vamos dizer assim, dificuldades técnicas da gente manter essa cerveja dentro do que o estilo requer, né? Que é principalmente a acidez baixa e o funk baixo. Posso continuar? É porque senão eu vou fazer um monólogo aqui. Mas Não, eu ia... Quando tu fala sobre manter baixo, tu quer dizer restringir a quantidade de nutrientes e de comida, né? Basicamente, para que esses micro-organismos se expressem na levedura? Na cerveja, desculpa. Exato. Assim, o que eu ia te fazer um questionamento é que... Faça o questionamento, eu tô aqui pra ser isso, pra isso. Não, é que eu vou te usar de cobaia, né? Ah, ótimo. Eu sou um rato de laboratório agora. Exato, porque como os nossos ouvintes estão desde o começo ouvindo a gente falar repetidamente, dando voltas em círculos, né, sobre o mesmo assunto, a gente já falou 50 mil vezes de alguns pontos que, vamos dizer assim, como é que a gente bota a rédea numa Brettanomyces. Então, assim, né, Henrique, quando a gente vai fazer uma cerveja e a gente quer que ela não apareça, a gente tem que fazer uma certa coisa. É aquilo que tu acabou de falar. A gente vai restringir a quantidade de alimento dela. Tem várias maneiras da gente fazer isso. E dentro da Saison, né, o que a gente pode fazer é que a gente leve a ter menos alimento para ela, menos nutrientes, e que na hora que ela conseguir assumir uma certa quantidade de micro-organismos para começar a fermentação, não tenha muito que ela trabalhar. E nesse ponto que a gente vai restringir ela, né? Então, o ponto principal aqui é que sempre quando a gente fala em brete, vocês têm que lembrar que a partir de ouvir o Hora Ácido, vocês podem saber que Brettanomyces pode ser de certa forma domada. E a gente vai domar restringindo o local onde ela pode caminhar, né? Então a gente vai botar um monte de cerquinha para ela ali. E a cerquinha é tipo botar um local onde ela tenha menos alimento. E essa forma de fazer isso nós vamos começar, né, essa fermentação. Pode até colocar a Brettanomyces já desde o começo, sem problema algum, tá? Mas o importante é que a gente faça uma mostura que seja direcionada a ter mais açúcares simples, e que esses açúcares simples, e mesmo os complexos que vão estar lá, vão ser consumidos por essa Saccharomyces
que é extremamente violenta, diestática, como a gente estava comentando, né, Henrique? E ela vai consumir quase todo o açúcar. E vai sobrar muito pouco espaço para a Brettanomyces aparecer. E também a gente tem que ter em mente que a gente pode selecionar, né, por exemplo, na Levitec, qual que é o tipo de micro-organismo que a gente vai usar. A B1, por exemplo, né, que é uma das versões de Brettanomyces bruxelensis que ela tem para vender, ela puxa mais pro cítrico e abacaxi do que necessariamente pro funk. Então tu vai ter já um funk menos pegado com essa aqui. Se tu quer um pouquinho mais, tu pode pegar B3, que ela, B3, vai ser uma cepa que traz mais funk. Só pra gente ficar pra galera entender. Quando a gente fala de mais funk, galera, a gente tá falando daquela pegada de uma Orval. Garrafinha de Orval, aquela pegada mais couro, uma pegada mais cavalo suado, que eu sei que tem mudanças na garrafa, mas é mais puxando pra esse lado. Não quer dizer que seja exatamente aquele perfil, mas é puxando pra essas características mais selvagens, por assim dizer. Não, exato. E claro, tu pode também pensar nas Cantillon, pode pensar nas próprias gueuses, né? Mas só lembrar que esse rústico que a gente tá falando, ele vai ter que ser bem de leve. Então, por isso que a gente não pode dar muito açúcar complexo e nem deixar ter muito açúcar para a Brettanomyces chegar, porque às vezes tinha algumas, por exemplo, por muito tempo, Henrique, eu fui conhecido como o cara mais defensor da T58 no Brasil. Ah, tu tinha essa alcova mesmo, né? Eu tinha, é incrível, né? Mas, né, hoje eu já não uso mais nem levedura de fora, então isso já desde 2020. Ah, que coisa boa tu te livrar da T58, hein? Não, mas ela foi uma grande amiga minha, ela ajudou bastante, várias medalhas aí com ela. Meu, me disseram esses dias que a gente tem amigos e amigas, às vezes, que, tipo, a gente acha que faz bem, mas não faz, cara. T58 talvez seja isso. Não, mas ela tinha o seu papel ali, coitada. Ela só era muito mal utilizada, na verdade. Tu é a única pessoa que eu conheço que gosta dela, eu acho. Nunca vi alguém falando bem. Mas é porque eu usava ela de uma forma que não era pra ser usada. Era por isso que dava certo. Ela era só a base pra trabalhar. Ela era o canvas pra te desenhar em cima, né? É, exato. Na verdade, ela fazia um monte de cocôzinho pra Brettanomyces ir lá e transformar. Olha aí, eu não tô dizendo, tipo assim, ó. Tipo, o problema é que todo mundo fica só no cocôzinho com a T58, velho. Mas, por exemplo, a T58 é um bom exemplo do porquê que a gente tinha muito tempo atrás, a maioria das saisons eram com muito açúcar residual. Porque a T58 ela tinha um problema, quando utilizada para saison, de não atenuar muito, apesar de que ela era altamente expressiva, com vários fenólicos e tal, e o pessoal odiava ela por conta disso. Com razão, né? Porque ela não ia chegar onde o pessoal queria que ela chegasse, que era uma atenuação maior. O certo sempre era... É que o truque, o pessoal... às vezes era um pouco quadrado, mas se tu quisesse fazer uma saison naquela época com a T58, tu tinha que usar a T58 e ao mesmo tempo usar uma Baianos, porque daí ela ia atenuar tudo e a T58 ia trazer o perfil sensorial que deveria ter na saison, né? E assim, o cervejeiro brasileiro por muito tempo, ele teve muita dificuldade de sair do convencional, trabalhar com duas cepas diferentes, né? Acho que ainda tem. Eu não iria tão longe de dizer que o pessoal tá acostumado a fazer isso hoje, tá, Diego? Mas tem muito mais gente hoje com cabeça muito mais aberta. Não, tem mais gente fazendo, tem mais gente entendendo a dinâmica dessas leveduras de fazer cofermentação. E aqui por cofermentação a gente não tá falando de cofermentação buscando perfil selvagem. Às vezes é misturando, combinando Saccharomyces mesmo, tá? Exato, é. Essa questão da gente levar a atenuação e para depois a breta chegar, a gente vai conseguir controlar a breta. Agora, o outro ponto, Henrique. Agora eu vou te perguntar aí, como o cara que tá escutando a gente falar essas bobagens aí há muito tempo. Quando a gente quer controlar a acidez, qual que é a forma que a gente pode fazer isso? Vai ter bactéria nessa nossa fermentação mista aí, tá? Certo. Como é que nós vamos controlar a bactéria para ela não trazer tanta acidez? Temperatura? É um dos caminhos, tu pode controlar a bactéria com temperatura, tu pode ter também com amargor, tu pode botar alfa-ácido aí pra tentar controlar a ação das bactérias, deixá-las capengas. Mas tu faria uma fermentação de saison na temperatura baixa, por exemplo? Seria uma forma de controlar? Esse é um... Não, você não me perguntou especificamente, você precisa me dar todas as variáveis, você me fez uma pergunta ampla. Mas eu imagino que por uma saison seria com amargor. Engenheiro é uma desgraça, né? É exato, engenheiro de estação espacial russa. Não, mas tá correto. A gente poderia fazer esse controle via temperatura, que inclusive é uma das coisas que os belgas fazem na hora de fazer as gueuses no início de fermentação. Sempre começa no inverno, não é à toa, é para controlar a proliferação de bactérias. Mas o segundo ponto que tu levantou é o que a gente utiliza mais aqui na saison, que é o uso de
o lúpulo para controlar essa acidez. Historicamente, isso já acontecia exatamente nesse ponto, para que não viesse uma acidez extremamente exagerada. Então é muito interessante que a gente tem aqui nessa Saison também a solução que a gente vem falando já há algum tempo, né, de poder controlar também as bactérias através do lúpulo, né? Então quando a gente está falando aqui de uma Saison que usa bastante lúpulos e que trazem um amargor considerável, isso aqui também é vamos dizer assim, um contraste com as gueuzes, né, de qualquer maneira, né, porque basicamente a gente está falando das gueuzes que usam principalmente, assim, né, lúpulos já envelhecidos, que em tese vão trazer menos amargor, enquanto na Saison eles estão usando lúpulos mais novos, que vão trazer mais amargor, e lá geralmente eles estão usando os lúpulos, entre aspas, nobres europeus, né, assim, principalmente o pessoal gosta acho que do Perle lá, e agora esqueci dos lúpulos belgas, mas os de baixa alfa-ácido. Strisser Spalter também é outro que é... O Spalten lá, que eu lembrei, enfim, a questão é que tu vai usar, mas tu vai ter que trazer bastante lupulagem para isso. E até, inclusive, o próprio aroma de lúpulo, né, nobre europeu, é uma das constantes nesse estilo, né? Porque por conta de tu usar bastante, tu também pode fazer um dry hop. A gente tá esperando ter a nova base agora pronta pra gente fazer um dry hopping de SAS, inclusive, numa delas. Pra gente ter uma versão bem interessante, assim. E você que tá se perguntando, né, onde eu consigo SAS pra fazer a minha Saison como o Diego tá fazendo? Cara, tem SAS norte-americano, por mais que o Tainha não queira essa variedade, provavelmente ele quer a europeia, mas tu tem um SAS norte-americano... Não quer? Foda-se, imperialismo. Não. Tu quer brasileiro de preferência. Claro. Entendi. É óbvio. Mas, se você quiser o norte-americano, que ele é como se fosse um super SAS, ele é um SAS com mais alfa-ácido, com mais potência de aroma e de sabor, tu pode, na tua cervejaria, contratar a Hops Company, que seleciona lúpulos nos Estados Unidos para te ter um diferencial nas tuas cervejas aqui no Brasil. Entra no site hopscompany.com ou chama a pessoa que já te atende e, cara, compra esse lúpulo para fazer a sua diferença, porque no mercado que a gente tem hoje, isso faz diferença. Diego, minha Saison pode ser selvagem também. Pode. Além do fato ali que a gente pode fazer com os micro-organismos comprados, né, e coletados de laboratório, o que a gente pode fazer é fazer essa cerveja com leveduras selvagens, e isso é muito interessante. E é o que a gente já tem feito de alguma forma também. E basicamente, vamos dizer assim, as ferramentas que a gente usa para fazer o controle microbiológico na ideia da fermentação mista que a gente acabou de falar, que é controlar a atenuação e controlar a acidez através da lulagem, para ambos os casos, isso trabalha muito bem para as cervejas selvagens também. Então, no design do mosto, né, a gente consegue fazer um bom controle no intuito de trazer leveduras selvagens para fazer essa fermentação também. Porque, no fim, quando a gente está trabalhando com uma lupulagem bem alta, a gente já vai restringir bastante a população de bactérias, né? Por mais que com o tempo elas venham se adaptar, mas na hora que essas bactérias, né, selvagens, elas começam a se adaptar à própria lupulagem, né, depois de algumas gerações, a gente já vai ter muito pouco açúcar sobrando para que elas trabalhem. Por quê? Porque as Saccharomyces que geralmente aparecem, né, ou os micro-organismos fermentativos que vão aparecer nessas fermentações selvagens, geralmente tu vai encontrar diastáticos. Então a gente tem um perfil atenuativo muito grande. E a partir disso, tu também vai criar um ambiente mais dificultoso para as Brettanomyces que eventualmente venham a aparecer. Até porque, Henrique, é bom a gente falar que é muito mais fácil a gente encontrar bactérias do que Brettanomyces. Sim, claro. Então a gente tem, às vezes, acontece muito, né, de cervejas selvagens, onde a Brettanomyces ela já é mais discreta, exatamente porque a gente, muitas vezes, ela tem uma população muito baixa na natureza e são difíceis de encontrar. Então, por exemplo, a gente faz o projeto Manipoeira e a gente tem identificado que alguns dos produtores nem encontram Brettanomyces e que essa rusticidade que aparece na Manipoeira, que não é tão agressiva quanto são as gueuzes e lambiques, né, se decorre porque a Brettanomyces não se cria tanto nessas produções, né, e hoje essa rusticidade a gente tem que tá buscando investigar para saber se isso não vem da pique, na verdade. Então,
né? Tem todos uma série de fatores para a gente entender que não necessariamente quando a gente faz uma cerveja selvagem, ela vai ser tão rústica quanto as rústicas europeias. Que aí é um ponto assim, de conversa que a gente pouco tem no Brasil, porque a gente leva a crer que selvagem é tudo igual. Mas só que, veja bem, a gente não tá falando de IPA, a gente tá falando de selvagem. Uhum. Né? IPA, sim, é tudo igual. Selvagem, cada canto que tu for fazer cerveja, tu vai ter um universo de micro-organismos fermentativos diferentes em cada ponto. E não necessariamente a Brettanomyces vai estar lá reinando, né? E nem sempre é uma Saccharomyces também que vai fazer essa fermentação. Mas a gente sabe que vai ser bem atenuativa e que com certeza, assim, basicamente a gente vai ter ali uma acidez, né? Tá, ô Diego, mas uma pergunta que pra mim faz sentido, talvez pra gente não faça. Quando a gente fala de selvagem, tá? Vamos lá, quando a gente falou de mista, a gente falou que a gente vai fazer um inóculo de Saccharomyces e depois, ou concomitantemente de Brett, e isso vai acabar naturalmente tendo uma seleção para levar uma cerveja não tão agressiva. Vou usar o termo agressivo, mas não é o correto. Numa selvagem, a gente também tá falando de adicionar Saccharomyces? Essa é a pergunta, quando a gente fala de selvagem. Não, né? Não. Tipo, a gente tá falando de barril, a gente tá falando de barrica, a gente tá falando de madeira, a gente tá falando de micro-organismos presentes no ambiente. Não, lembra que não necessariamente a gente tá falando de madeira, tá? Tipo, até o exemplo... Não, tipo, por isso que eu quis expandir, né? Madeira, barrica, foeder, cool chip, qualquer coisa. Não, a gente pode inclusive falar que esse é um tipo de cerveja que vai muito bem sendo feita fora da madeira, tá? Tipo, por exemplo, fazer ela em PP, fazer ela em aço inox. Não, eu falo madeira mais pela presença de micro-organismos do que pelo caráter de madeira e pela oxidação. Sim. É mais pela presença. Sim. É porque, como a gente fala, né? Madeira, ela traz ela tem a UTR, que é a Oxygen Transfer Rate, né? Que seria a taxa de transferência de oxigênio. E essa microoxigenação leva a Brettanomyces a criar características sensoriais rústicas que são desejadas pela gente. Só que quando a gente, né, isso daí é simplesmente a interferência do meio fermentativo em cima do produto que a gente está fazendo. Mas quando a gente está fazendo selvagem, e era isso que eu queria te responder de primeira, é que lembrar muito bem o que a gente tem falado aqui há já algum tempo, tem martelado na cabeça da galera, que é: selvagem não tem seleção de micro-organismos. Se algum colega teu vem falar pra ti, eu fiz uma cerveja selvagem e coloquei Brettanomyces, daí tu pega e vira pra ele: amigo, você não fez uma cerveja selvagem, você fez uma fermentação mista. E você tá trazendo micro-organismo de laboratório. Quando se traz mecanismo de qualquer micro-organismo de laboratório, ou tu faz toda a seleção, é fermentação mista. Selvagem, como o nome diz, a gente tá trazendo no meio ambiente. A discussão se a levedura é selvagem depois que a gente traz para o laboratório. Não necessariamente, porque ela não vai estar totalmente domesticada. Mas em termos de nomenclatura, a gente vem aceitando falar que cerveja selvagem é quando o micro-organismo vem diretamente do meio ambiente. Quando ela já vem domesticada, né, capturada, isolada do laboratório, tu sabe que tá chegando naquela tua cerveja. Na selvagem, não. Tá, mas aí que reside a minha próxima dúvida, que geraria outro programa, que Sim. Quando eu falo de uma Saison pelo BA, pelo BJCP, eu tenho uma expectativa de estilo, concorda? Uhum. Eu tenho certos guidelines que eu tento enquadrar essa cerveja. Quando a gente fala de selvagem, tá entendido pra mim de onde vem a origem do selvagem, eu fico me pensando que o que faz a gente controlar minimamente pra uma Saison seria o amargor. É a nossa forma de controle que a gente tem pra gerar alguma previsibilidade nesse mosto. Além do desenho da disponibilidade de açúcar. Tá, mas aí tá o negócio. Disponibilidade de açúcar. Eu tenho um mosto que eu vou gerar. Aí, tipo, beleza, eu posso fazer o que tu falou, quando tu falou de fermentação mista, né? Tu falou, eu vou gerar um mosto que favoreça açúcares simples, que é pra leveduras que vão consumir esse açúcar mais rápido, estarem em foco no início da fermentação. Aqui é a mesma coisa? Claro, porque assim, a gente, independente da fermentação selvagem que vai acontecer, a gente tem sempre a expectativa, e assim, é coisa que deve acontecer em 99,99% das vezes, é que uma Saccharomyces vai dominar, né, o processo fermentativo de início e ela vai consumir todo o açúcar simples. Por isso que quando a gente faz um mosto para esse tipo de cerveja, se tu opta por ter mais açúcares complexos,
tu vai dar espaço para leveduras como Brettanomyces, que vão fazer o funk de forma mais exagerada, né, ou outras, usado o açúcar mais complexo. Mas quando tu não deixa isso acontecer, tu tá, de certa forma, controlando o resultado através da mostura. O amargor vai fazer o controle da bactéria. A disponibilidade e a caracterização do açúcar, que é disponibilizado para as leveduras fazerem a sua fermentação, é outro processo de controle. Então a gente tem 2 processos de controles principais. Mas tu entende a minha dúvida, né, Diego? Faz sentido essa dúvida que é... Talvez não seja... A dúvida não seja a palavra correta, mas é o questionamento de que as pessoas vão levar a pensar que eu não posso enfiar uma saison dentro de selvagem porque eu não vou prever o resultado. Mas, na verdade, o que eu acho que a questão e o que tu tá explicando é que ser selvagem não quer dizer... Tipo, dedo no cu e gritaria. Não. Exato. É quase como se fosse assim, ó. Olha só, tu não faz isso aqui andar em linha reta, mas tu tem os guardrails na pista que faz tu não sair da pista. É tipo isso, né? Exato, e é exatamente isso que a gente tá falando. O que vai ser o ponto mais crítico aqui seria a questão da personalidade sensorial que essa cerveja vai ter ao fim do processo, né? Talvez a gente não chegue nas características sensoriais que são típicas belgas, como fenólicos, e de repente a gente vai chegar mais por cítricos. Só que aí o que é a grande proposta da gente entender aqui do nosso projeto, né, da Hora Ácida, é de, às vezes, a gente, vamos assim, se livrar um pouquinho, claro, das regras, né, como a gente sempre se propõe, porque no final a gente pode ter, ao fim, uma saison brasileira. Por quê? Porque essa saison ela vai estar tendo uma fermentação selvagem, em modelos muito parecidos com as saisões belgas, mas os micro-organismos selvagens eles vão dar características que são próprias do local. E elas vão provavelmente fugir um pouco do que é a saison. Não foge tanto, porque a gente está fazendo esse negócio que a gente está falando. Vai botar guarda-reio para ela ter uma atenuação parecida com aquela, a gente não vai ter uma acidez muito alta, porque a gente está botando o amargor, e por aí vai. Mas sim, a gente está fazendo um controle bem grande aqui nessa questão. E tu pode fazer controle por temperatura, tal, se tu quiser fazer fermentação mista, mas na selvagem não é o ideal. Total. E lembrando, a gente falou o programa inteiro, né? Esse programa foi uma propaganda gigantesca da Levtech, porque a gente falou Levtech, Brett, Levtech. E você quer comprar outras leveduras, como ale, lagers, Brett, bactérias, o lugar certo para te comprar outras leveduras é na Levtech. Lembrando que esse ano elas completam 10 anos de história. Vai ter evento dia 22 de novembro em Florianópolis. Vai lá no site levtech.com.br e olha como é que vai ser o line-up. Diego, para encerrar aqui, fala sobre o projeto da Saison Sem Ferrão, que é mais ou menos relacionado a isso, né? Claro, exato. E a Saison Sem Ferrão foi um projeto que nasceu esse ano, né? Em conjunto com a Yagum Fermentados, a fermentaria local e a cervejaria Coisa Linda, que é promover e liberar o conhecimento que a gente vem adquirindo em fazer saisons selvagens. Basicamente isso. Só que a gente tem tentado delimitar o ponto de origem dos micro-organismos. Ou seja, a gente delimitou que todas essas cervejas que a gente tem feito com um perfil de saison, elas vão ter como origem principal as abelhas sem ferrões brasileiras. Então a gente destaca o papel de usar as abelhas sem ferrão como fonte de origem do micro-organismo. Então, por exemplo, né, se eu não me engano, o Jardine, que daí era ele fez a propagação através do pólen das abelhas e do mel. Então ele deixou o mel fermentar junto com o pólen espontaneamente, capturou os micro-organismos e fez a fermentação. A mesma coisa fez o Alan. Ele deixou o mel fermentar espontaneamente, pegou o micro-organismo e levou para fazer a fermentação. A gente, com a mirim droriana, faz a mesma coisa. A gente tinha aqui essa abelha aqui no nosso quintal, propagamos as leveduras que estavam no mel de forma espontânea e levamos para fazer a nossa fermentação. O resultado é absurdo, né, Henrique? Tipo, tanto que na primeira vez que eu fiz essa cerveja, ela ficou de um jeito assim tão parecido com a do pão que eu achei, tipo, não, eu devo ter errado essa cerveja. E, tipo, não pode ter ficado tão legal assim. Tanto que eu juro pra ti assim, ó, peguei aquela cerveja. Mirim do Pão. A Mirim do Pão, tá ligado? E eu tinha vindo, assim, da Bélgica há algum tempo, assim, eu tava bem fresco na minha memória, porque eu dei a sorte de o cervejeiro da The Rank me pegar pela mão e a gente. Cara, eu fui dentro da fábrica lá do Pão, fui dentro de diferentes fábricas de produção de saison lá na Bélgica.
E eu tomei Saison até dizer chega, sabe? Então tava muito fresco pra mim aquele perfil que é levemente ácido, leve, assim, um pontinho de rusticidade e aquela, né, atenuação bem alta e aquele amargor pegando, né? E, cara, casou tudo certinho com aquilo que eu tava esperando que casasse, mas só que, pô, não tava acreditando no resultado. Eu peguei e mandei pra Daiane Cola, que talvez seja uma das pessoas que melhor entende cerveja belga no país, né? Beijão, Daiane, daí mandei pra ela, tipo, mas, Daiane, me disse que isso aqui tá bom, porque eu não tô acreditando que tá bom. Daí ela assim, não, realmente tá muito legal, pô, faz tempo que a gente não vê Saison no Brasil, né? Porque, assim, fora algumas versões, assim, que a Dádiva fez, que a gente pegou, que estavam bem legais, né? Zalaz fez, eu acho, uma coisa. A Zalaz fez alguma coisa. A própria cerveja que o Estevão fez, aquela Brett, que era tipo, quase uma Brett Beer, mas tava muito legal também. Sim, das garrafinhas de champanhe, que era... Exato. Aquela cerveja sensacional. São cervejas que lembravam, de certa forma, as saisons belgas, né? Mas o perfil que elas têm ficado nessas cervejas com as leveduras de abelha, putz, tem sido, assim, uma coisa sensacional. Tanto que eu tenho falado pra muita gente. Talvez a cerveja que eu mais tenha gostado de beber esse ano, assim, né? Fora as minhas. Porque eu sou pai das minhas. Cara, a cerveja, a meliponina da Yarum, eu já falei pro Henrique, tenho feito sempre propaganda dela quando eu posso. Que cerveja absurda, assim. E eu não comprei ela, tu acredita? Não, cara, e assim, e ela é uma cerveja que ela não é selvagem, absurda de complexa. Ela é uma cerveja pro dia a dia, pra tomar todo santo dia. Ela é uma pilsen, assim, no sentido de ser fácil de tomar. É uma cerveja absurda, assim. Gente, lembrando que a gente vai ter, no próximo Julgando Forte, vai ter uma Mirim Droriana. Então, tipo, é a chance que tu tem de provar essa cerveja. É essa, não vai ter outra. Peraí, a próxima Julgando Forte é com a coisa linda. Exato, primeira coisa. A segunda coisa vai ter a Mirim Droriana. Então é só sucesso. Vai ter a Mirim Droriana. Então, preparem-se. Preparem-se, ano que vem a gente começa. A gente começa com um Julgando Forte muito legal. É isso aí. Gente, Diego, muito obrigado. Muito obrigado, você também. Nos siga no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, todas as plataformas, estamos lá. Se você gosta do programa e quiser fazer um review, é muito importante pra nós. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar sua empresa, seu produto, e-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem pra nós. É isso então, Diego. É isso. Um forte abraço, meu amigo. Braçagem forte? Braçagem forte. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog e Rubens Reis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.